A nossa mensagem nesta noite será uma mensagem cristocêntrica. Amém, irmão? O que é uma mensagem cristocêntrica, pastor Alexandre? Uma mensagem onde Cristo é o centro da mensagem, né? Estamos vivendo numa geração onde muitas mensagens nem aparecem mais o nome de Jesus. Quer ser bem sucedido na sua vida espiritual, ministerial? Cristo tem que ser o centro da sua mensagem. Amém? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: E eis que sobre vós envio uma promessa de meu Pai. Ficai-vos, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Pode se assentar. Me dá um pouco mais nesse fundo. Glórias a Deus. Repita comigo, igreja. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Glórias a Deus. Amados irmãos, estamos diante de uma declaração do próprio Cristo. E a nossa mensagem hoje promete ser uma mensagem cristocêntrica. Cristo, o centro desta mensagem. Porque é Ele mesmo quem está falando, glória a Deus, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Jesus, Ele olha para os seus discípulos, mais precisamente numa das suas últimas ministrações ou aparições após ressurreição. O Cristo ressurreto, falando com seus discípulos e dando para eles uma ordem seguida de uma profecia. Nós devemos observar este versículo ao qual nós acabamos de ler, de Lucas 24, 49, e fazer uma separação, para nós entendermos qual o recado que Jesus estava dando para os seus discípulos. E este recado, ele paira sobre a nossa vida também, nos dias atuais. Jesus, pastor Odair, na sua última aparição aos seus apóstolos, aos seus ministros do Evangelho, ele libera uma palavra que é uma ordem. A primeira palavra que Jesus libera é uma ordem. Ele fala: ficai-vos na cidade de Jerusalém. Jesus libera esta palavra estando também em Jerusalém. O local onde nos recebem esta mensagem é em Jerusalém. O local dos fatos extraordinários que aconteceu na vida de Jesus é na localidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. E Jesus libera esta ordem: ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, a ordem era: ficai-vos na cidade de Jerusalém. Você vai ouvir muito eu falando, né, acerca desta palavra, vírgula, até. Quando Jesus liberar a palavra até, ele já está liberando uma palavra profética, uma palavra futurística. Já era para você estar dando glória a Deus. Primeiro ele fala: ficai-vos na cidade de Jerusalém. Uma ordem para quem é sábio, para quem é fiel, para quem é espiritual. Ele obedece. O crente verdadeiro obedece a ordem do Pai, obedece a ordem do seu pastor, obedece a ordem da Bíblia, obedece a sã doutrina de Deus. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, uma ordem. Agora, quando começa Jesus liberar até que do alto vocês sejam revestidos de poder, já é uma palavra futurística, já é uma palavra profética, é uma palavra que ia acontecer sobre a vida daqueles que ficaram na cidade de Jerusalém. Oh, glória! Pastor, que negócio que é esse? O ficar na cidade de Jerusalém, meu irmão, é permanecer na presença de Deus, transportando já para nossas vidas. O ficarmos na cidade de Jerusalém, talvez para você nesta noite, permaneça neste ministério e nesta igreja. Quantas pessoas, meus amados irmãos, eu tenho que dar uma pincelada nisso, porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Quantas pessoas que estão no ministério e
congregam ali poucos meses, e daqui a pouco já não se acham que estão enquadrados naquela placa, e ficam procurando igrejas ou placas a que venha lhe enquadrar melhor. Irmão, você pode correr todas as igrejas do Brasil e do mundo, você não vai achar uma igreja 100% perfeita. A única igreja 100% que vai ter no mundo, no universo, será a igreja reunida após o arrebatamento, a igreja de Deus do céu. Aqui na terra, todas as igrejas que você passar, todas elas vão ter problemas, porque é um homem que está na condução. Mas Jesus falou, olhe para mim quando você vê, né? Louvado seja Deus, o defeito, não olha o defeito na mulher. Ele diz, olhe para mim, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Oh, glória a Deus. Ficai-vos na cidade de Jerusalém. Tem muitas pessoas que não estão recebendo a palavra futurística, que não estão recebendo as dádivas de Deus, que não estão desfrutando das bênçãos espirituais, aleluia, que não estão gozando daquilo que Deus determinou através da sua palavra, é porque eles não entenderam que para você alcançar a promessa, você tem que passar pelo processo da obediência, você tem que passar pelo processo do permanecer, você tem que passar pelo processo de Jerusalém, hein? Eu sei que já tem gente entendendo a mensagem nesta noite. Eu não sei quantos anos você tem de Deus é luz, eu estou arrepiando pela presença de Deus, mas nesta noite, na ousadia do Espírito Santo, Deus manda te dizer, não saia de Jerusalém, permaneça em Jerusalém, porque se você permanecer, a promessa futurística vai alcançar a tua vida e a tua família. Oh, glórias a Deus, aleluia. É difícil as pessoas aprender isso. Eu estou dizendo que aqui é o melhor lugar que existe no mundo, mas eu posso te comprovar que aqui nesse santo altar está tendo mensagens bíblicas, que aqui nessa santa igreja tem homens compromissados com a palavra de Deus, são homens e mulheres falhos sim, mas você pode ver a diferença da pregação das mensagens, que não é só aqui. Eu creio que Oxalá tem outros ministérios que também tem uma palavra compromissada com a verdade. Quem me entende, diga amém. Então, nos dias atuais, meus irmãos, eu quero já abrir os seus olhos novamente. Não fica preocupado se a igreja está pulando que nem pipoca, se as pessoas estão falando em língua estranha, se está tendo um movimento de Deus. Essas coisas superficiais, meus irmãos, não traz salvação, não. Essa bagunça gospel que está tendo, essa pandeirada, esses pregadores do cavaco, pregador da guitarra, para com isso aí, meu irmão. Aleluia. Hoje o que está precisando é de mensagens ungidas, é de mensagens diferenciadas, que quando o pregador ou a pregadora prega, a pessoa sai convertida, a pessoa sai mudada, a pessoa sai transformada, sai renovada, liberta pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Agora aquela mensagem superficial. Foi-se a época que a gente era movido por isso, que a gente era enganado por isso, mas o Espírito Santo vem, né, revelando para os verdadeiros crentes, né, as mensagens que a igreja realmente precisa ouvir. Aleluia. É mensagens que confrontam, é mensagens que colocam nós na parede para nós refletirmos se a nossa vida está enquadrada com os parâmetros bíblicos para morarmos no céu de glória com Jesus. E Jesus, ele fala para os seus discípulos, ficar na cidade de Jerusalém. O ficar na cidade de Jerusalém é você permanecer, mesmo não vendo, meu irmão, louvado seja Deus, um horizonte, mesmo você não vendo uma saída. Ficarmos na cidade de Jerusalém é você que está passando por um processo difícil no meio do teu casamento, e as vozes contrárias, as vozes do adversário, Satanás, estão soprando no teu ouvido, abandona este homem, abandona essa mulher. Mas nesta noite a palavra de Deus está dizendo, ficai-vos na cidade de Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Talvez alguém está soprando, mude da cidade de bebedouro. Mudar de bebedouro não vai mudar nada na tua vida, meu irmão. Oxalá, a não sei que você tenha uma proposta, orou a Deus, Deus confirmou, mas mudar apenas por impulso. Aleluia! Não quero mais viver nessa cidade. Tem muitas pessoas que venderam tudo que tinha na sua cidade, não são bebedouro, tem tantas histórias. Vou tentar a vida, posso dizer aqui um exemplo de uns familiares meus. Vou lá para São José do Rio Preto, que é 3 vezes, 4 vezes maior do que a cidade de Bebedouro.
Lá tem serviço a rodo, né? No ditado popular, no linguajar fraco, né? Dos pobres. Chegando lá, por alguns meses parecia que estava bom de serviço mesmo, mas já foram com conta. Ainda bem que não venderam a casinha aqui, né? A casinha ficou parada aí e foram com uma certa quantia que tinham pegado um acerto. Vamos tentar a vida em outra cidade, mas sem planejamento, sem direcionamento, sem ouvir a voz de Deus. Talvez a minha palavra para eles naquele momento é: ficarmos na cidade de Bebedouro, até que vocês sejam revestidos de poder. Foram para lá, o que ia acontecer, meu irmão? Quebraram a cara, fecharam-se as portas. Já não conseguia pagar mais o aluguel lá, que é bem maior. A cidade é maior, mas o meio de vida é maior. As localidades é mais longe, pastor. Tem como, né, fazer uma comparação do que você gasta aqui em Bebedouro com transporte, com gasolina, do que uma grande metrópole que nem São Paulo. Vou fazer a vida lá em São Paulo. Se Deus não te deu a confirmação, se Deus não te deu a direção, ficai-vos na cidade de Jerusalém, irmão. Pastor Odair é de São Paulo, raizado lá. Tem como comparar, pastor, essa cidade com aquela? O transporte, a locomoção. Às vezes o camarada pega um trânsito aqui nessa avenida aqui, já fica mordido. Vai lá em São Paulo, você vai ficar quase 2 horas no trânsito. Então acha que está mudando de vida. Às vezes a pessoa está trazendo problemas com as próprias mãos. Mas o crente que é ligado na voz do Espírito Santo, ele recebe a palavra do céu. E a palavra do céu nesta noite é: ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a palavra era direcionada do Pai. Não foi nem o próprio Jesus que liberou aquela palavra aos discípulos. Era a vontade do Pai que os apóstolos, que os seguidores de Jesus permanecessem em Jerusalém. Porque Jesus falou: eis que eu tenho uma palavra do Pai, ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia! Aleluia! Então o segredo da vitória é você permanecer. Aleluia! O segredo da vitória é você não esmorecer. O segredo da vitória é você prosseguir. O segredo da vitória é você se auto-investir em conhecimento. O segredo da vitória, meu irmão, é você ver as pessoas pararem, mas você não parar. O segredo da vitória é você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas que entram ano e saem ano e dizem que não tem vontade de ler a Bíblia, dizem que não tem conhecimento bíblico, mas tem tempo para ficar horas e horas no celular, ou horas e horas fazendo outra atividade, mas não tem tempo de mergulhar na palavra de Deus, de se envolver com a palavra de Deus. Já era para estar sendo mestre. O apóstolo Paulo chegou a uma determinada região, missionário, para pregar a palavra, e ali ele ficou sabendo que o evangelho já tinha chegado ali, Luiz, dali. E aí o pessoal achou que o apóstolo Paulo ia passar a mão na cabeça deles, pastor. O senhor conhece até melhor que eu, o senhor é um teólogo. O apóstolo Paulo olhou para aqueles irmãos e falou: vou advertir vocês, não vou bater palma para vocês não. Mas porque no meio de vocês não tem nenhum pastor? Não tem. No meio de vocês não tem nenhum rabino? Não tem. No meio de vocês não tem nenhum mestre? Não tem. Ele falou: vós pelo tempo de servidão já era para serem doutores. Vós pelo tempo que dizem ser crente já era para ter pastor aqui. Já era para ter mestre aqui. Agora ninguém está dando glória. Por que não está tendo mestre? Por que não está tendo mais missionária? Por que não está tendo mais diácono? Porque as pessoas não estão buscando e se movendo com o reino de Deus, irmão. Olha para o irmão que está do seu lado. Já era para você ser um mestre. Já era para você ser uma missionária. Já era para você ser um pastor. Pastor, mas eu sou novo. Davi também foi pastor. Davi foi ungido a rei porque Deus viu nele capacidade. Deus viu nele proeza. Deus viu nele mudança. Deus viu nele algo sobrenatural, irmão. Glórias a Deus. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você tem que despertar para a vida espiritual rápido, irmão. Aleluia. Eu não sou ungido, mas o que preço você está pagando para ser ungido? Eu até ousar na minha fala aqui, depois a missionária e o pastor, se quiserem puxar a orelha, ou pode também, né? Falar: o irmão está certo nessa tua visão, nesse teu pensamento. Se um obreiro que está fiel, ou uma obreira fiel, assina na casa de Deus,
durante 1, 2, 3 anos, e é pautado na Bíblia, está pregando palavra, está tendo o mover de Deus, vê realmente que a pessoa está em Deus, ela pode chegar no pastor e falar: libera a minha bênção, pastor, eu quero ser ungido, que eu quero receber a minha vitória. Porque às vezes tem que dar um empurrão. Mas como que o cidadão vai empurrar, vai forçar a sua unção? Não tem como. A Bíblia diz para não precipitar suas mãos sobre o obreiro precipitadamente. Tem muitas pessoas um dos ministérios que não é, graças a Deus, esse ministério, que ungem a unção, né? Que é aquela unção para segurar o membro. É aquela unção, né? Louvado seja Deus, pensando em outras coisas. Eu vou ter que ungir esse irmão para segurar a oferta dele. Vou ter que ungir esse irmão. Eu nunca vi aqui nesse ministério. Eu dou glória a Deus por este pastor, por essa missionária, porque eu nunca vi eles ungindo alguém por apenas interesse. As unções que foram ungidas aqui foram porque eles decidiram, porque Deus tocaram no coração. Aleluia! E foram unções de pessoas que permaneceram em Jerusalém. Depois de sair, o problema é deles, mas até aquele momento eles estavam em Jerusalém, não é, missionário? O que é Jerusalém? É a igreja. O camarada: estou ali tanto tempo, mas não sou ungido. Mas peraí, irmão, o que você está fazendo para ser ungido? Né, pastor? O que você está fazendo para ser honrado? O que você está fazendo para fazer a diferença? Eu não estou conseguindo sair do ficar em Jerusalém, porque tudo o restante que vai acontecer na vida desses irmãos aqui depende do ficar em Jerusalém. Aleluia. Você tem que sair daqui entendendo. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmão, se você quer ser um crente abençoado mesmo nas suas falhas, você tem que permanecer sendo crente, você tem que permanecer na palavra, você tem que permanecer na doutrina, você tem que permanecer na sã doutrina de Deus. Não sai da doutrina da palavra de Deus. A irmã agora ela está usando aquelas argolonas. A irmã agora lá está usando aquelas joias do Egito. Será que não? O pastor dela diz que está liberado, né? A irmã lá agora está indo, né, para a praia, colocando biquíni. O irmão lá agora está fazendo ginástica, está mostrando os seus bíceps. E o pastor dele diz que não tem nada a ver. O pastor lá na outra igreja, ele anda pelas praias só de bermuda. Irmão, um crente verdadeiro, ele não muda por causa que outra pessoa se apostatou da fé. Crente verdadeiro, ele ama andar na doutrina. Ele permanece em Jerusalém porque ele sabe que é do alto que vai vir um revestimento de poder. Aleluia. Por isso que não está tendo mais milagres. Por isso que não está tendo mais libertações. Por isso que não está tendo mais pessoas sedentas pelo Evangelho e caindo de joelho. Eu preciso aceitar Jesus, porque as mensagens não estão sendo mais ungidas. Diga esta noite pelo olho da fé, diga: meu Deus, me usa com mensagens ungidas. Quando eu vier pregar, que o coração do aflito, que o coração daquele que está desviado, que o coração daquele que está afastado, ele venha se arrepender pela unção do Espírito Santo, através da palavra pregada pela tua boca. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É permanecer. Aleluia. Sei que tem momentos que a pessoa, né, vai falhar 1, 2 cultos. Não estou falando disso aí não, irmão. Até um grande profeta se escondeu na caverna, pastor. Mas ele não estava desviado, não. É momentos, né, missionário? Missionário também, não estou aqui expondo ninguém. Eu também, quantas vezes? Às vezes você quer ficar na caverna, não é? Caverna é nosso lar, não é lá no balança-couro, não, irmão. Caverna no balança-couro está amarrado. Fala caverna do seu quarto, a caverna do seu travesseiro. Quem me entende, diga amém. A gente tem que entender que somos ser humano. Até grandes homens de Deus se esconderam na caverna. Mas por estarem em Jerusalém, mal sabia eles que Deus estava junto com eles dentro da caverna. Deus, eu estou arrepiando nesse altar. Deus olhou para o profeta Elias e falou: o que fazes aí, Elias? Sai para fora. Quando ele saiu na porta da caverna, pastor, ele viu um vento, e o vento despedaçava as rochas. Olha para o outro lado. Quando ele olhou para o outro lado, uma coluna de fogo rebentando os rochedos.
E a voz mansa de Deus dizendo: o que fazes aí, Elias? Deus estava dizendo, pastor, não está entendendo. Deus estava dizendo para o profeta: se você precisar, eu vou mandar o vento para te ajudar, Elias. Se for preciso, eu vou mandar fogo para te livrar, Elias. Mas não saia de Jerusalém, permaneça na minha presença, Elias. Aleluia. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando você permanece na cidade de Jerusalém, como foi esses irmãos? Ficaram dentro de um cenáculo com 140 crentes, é isso, pastor? 120? 120 crentes. 120, mas pastor, tinha 120 apóstolos, a Bíblia fala 120 homens que serviam a Deus, ou mulheres. Estavam ali os discípulos de Jesus e mais outras pessoas que eram simpatizantes, que abraçaram o Evangelho, obedecendo a ordem de Jesus. Qual ordem, pastor Alexandre? A ordem que eu estou falando aqui já faz meia hora: ficarmos na cidade. Eu vou ficar falando, ficarmos na cidade, a minha oportunidade toda nessa noite, para você entender que o que vai depender de mudar a retórica da tua vida é permanecer em Jerusalém, é permanecer na palavra, é permanecer na doutrina, é permanecer no Evangelho. Mas meu marido não quer permanecer, o problema dele permaneça você. Mas minha esposa não quer permanecer, o problema dela permaneça você. Mas meus filhos não querem permanecer, permaneça você na cidade de Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. 120 crentes, segundo o pastor Carlos, esperando um cenáculo. A perseguição estava ali, mas eles estavam ali, permanecendo em Jerusalém. Talvez Paulo passou por ali, os crentes tudo quieto orando: vamos permanecer em Jerusalém. Aleluia. Houve-se notícias que estão prendendo, houve-se notícias que estavam crucificando os crentes, mas eles permaneceram em Jerusalém. Irmão, quando você permanece na presença de Deus, não quer dizer que em sua vida, seu barco vai de vento a popa, não. Tem hora que Deus vai provar a sua fé. Tem hora que algumas coisas vão acontecer. Mas eu tenho certeza que se você ficar em Jerusalém, você vai vivenciar o sobrenatural de Deus. Eles permaneceram ali no cenáculo, esperando. Jesus falou para eles em Lucas: ficaram na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A primeira palavra é uma ordem. A segunda parte da mensagem de Cristo é uma promessa, é uma revelação do futuro, é uma promessa futurística. E a segunda parte da palavra de Cristo vai se cumprir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do revestimento do poder através do Espírito Santo. Eles estavam hoje nos cenáculos reunidos, obedecendo a voz de Jesus. E a Bíblia diz que de repente ouviu-se o som de um vento veemente, impetuoso. Aleluia. Irmão, você não está entendendo? Se você permanecer em Jerusalém, de repente as coisas vão fluir na tua vida. De repente, louvado seja Deus, o improvável vai ser provável. De repente o impossível será possível. De repente aquele parente, aquela pessoa da tua família que não dava crédito ao Evangelho, dizer que nunca ia ser crente, de repente você vai ver ele, aleluia, ajoelhado no altar, com a boca no pó, aceitando a Jesus como o único exclusivo Salvador da sua alma. Porque de repente Deus vem sobre a vida daqueles que permanecem em Jerusalém. Ficai-vos na cidade de Jerusalém. De repente ouviu-se um som. Fala para o teu irmão: se prepare. Se você está permanecendo, você está enquadrado também com essas bênçãos futurísticas. De repente ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso, e a casa encheu-se da glória de Deus, e a presença do Espírito, e a presença, aleluia, do terceiro na Trindade, e a presença do Santo Espírito de Deus, e a presença do Consolador, e a presença daquele que sonda os nossos corações,
É a presença daquele que pairava sobre as águas. Quando Deus estava determinando ainda a criação dos mundos, ele pairava, ele já existia. É a presença daquele que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, não. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai interceder por vós, ele estará com vocês até a consumação do século. Ei, meu irmão, você não está sozinho nessa peleja, não. Você tem o terceiro da Trindade, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro da tua vida. Louvado seja Deus. Só quem pode sentir a unção deste Espírito. Levanta a tua mão e glorifica a Jesus. Levanta a tua mão e glorifica esse Deus poderoso. Oh, Santo Espírito de Deus. Oh, glórias a Jesus. Oh, glórias. Deus de vitória. Glórias a Deus. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Você está sentado em Jerusalém? O de repente de Deus pode acontecer a qualquer hora. É igual a oportunidades. Falando de negócio, eu sou um pouco de cada coisa. Que nós podemos ser o que nós quisermos na presença de Deus. Quer ser um pé de chumbo, vai fazer coisa errada. Mas quer fazer a diferença, ande no temor da palavra de Deus. Eu quero te dar um conselho, principalmente ao jovem: nunca queira ser o melhor. Se alguém teve uma votação, alguém titulou você de melhor, dê essa atribuição ao Deus Todo-Poderoso. Mas não se contenta a ser o pior, não. Pastor, o que eu preciso ser? Se contenta pelo menos estar no meio. Eu não sou o melhor pregador, mas estou no meio. Eu não sou a melhor pregadora, mas estou no meio. Eu não sou o melhor profeta, mas estou no meio. Eu não sou o melhor crente, mas estou no meio. Eu não sei quantas coroas, quantos missionários que falam, quantas pedras vai ter na minha coroa. Mas eu sei que não sei que seja 3 coroas, vai ter na minha cabeça 3 pedras na minha coroa para a glória do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. É o homem, é a sociedade que tem que dizer se você é melhor ou não. Não a pessoa se auto-intitular: eu sou bom, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Nem Jesus aceitou receber essa graduação. O jovem rico chegou nele e falou: bom mestre. Jesus falou: bom só tem um, meu filho, que é Deus. Jesus corrigiu até o rapaz. Então nós temos que fazer a diferença, irmão. Permanecendo em Jerusalém, você vai fazer a diferença. Não vou dizer que você vai virar um pregador igual o pastor daí. Não vou dizer que você vai ser, uma pessoa afinada com as cantores desse ministério de outras igrejas, ou na rede social. Mas você pode fazer a diferença também estando no meio. Você pode fazer a diferença nessa cidade. Você pode fazer a diferença no meio da tua parentela. Você pode fazer a diferença no meio da tua família. Você pode fazer a diferença no teu lar. Você pode fazer uma diferença na tua comunidade. Ou você pode fazer a diferença na tua igreja. Começa na tua igreja fazendo a diferença. Quando você faz a diferença, meu irmão, você está permanecendo em Jerusalém. E quando o crente, o homem e a mulher de Deus permanecem em Jerusalém, as promessas de Deus baseadas na Bíblia, elas vão te alcançar, louvado seja Deus. A promessa vai te alcançar. Que negócio que é esse, pastor? Que está escrito que a prosperidade é o dom de Deus. Quer prosperar? Permaneça em Jerusalém. Quer ter uma vida próspera? Permaneça em Jerusalém. Quer ter uma vida feliz? Permaneça em Jerusalém. Quer ser a diferença? Permaneça em Jerusalém. Ah, mas minha namorada não fala a mesma língua que eu. Meu namorado não fala a mesma. Você está na visão de Deus? Foi Deus que te deu essa visão? O Senhor falou no teu coração? Então esquece namorado, esquece noivo, esquece quem for. Permaneça na cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. E quando cumpriu essa palavra profética sobre a vida deles, meus irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A primeira graça que um homem ou mulher de Deus que permanece em Jerusalém recebe é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia.
O crente que é cheio do Espírito Santo, ele vai entristecer, mas ele tem um consolador. O crente cheio do Espírito Santo, ele não fica murmurando não, irmão. O crente cheio do Espírito Santo, ele não dá conselhos contrários à palavra de Deus, não, irmão. O crente cheio do Espírito Santo, ele não libera palavras no achismo. Já falei acerca do achismo aqui. Eu não quero saber do que o pastor Carlos acha, não. Agora, se ele falar, a Bíblia diz, eu estou com ele até debaixo d'água. Quando ele fala, está escrito lá no livro de Isaías, eu falo, opa, estou abraçando essa palavra. Agora pode ser pastor Alexandre, pode ser o reverendo, pode ser o apóstolo que for. Você falar, eu acho, você pula fora do barco. Deus não tem nada com acho, não. Nem acrescenta nem tira. Apenas libera o que está escrito. Libera o alimento. Libera a palavra. Libera Jesus. Oh glória. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem vários tipos de dons, e a Bíblia nos orienta: buscai os mais excelentes dons do Espírito Santo. Irmão, vai ter coisa que você não vai nascer com esse dom. Eu nasci com o dom de cantar. Não sou um cantor que cantou, mas eu estou no meio. Quem me entende, diga amém. Posso falar de mim? Amém. Eu creio. Tem que falar agora se eu não sou cantor. É igual, eu sou construtor. Não sou quem é construtor, é pastor. Vou falar que eu sou construtor. O pastor Carlos me contrata para ser o construtor da casa dele. A casa dele dá o primeiro vento, cai tudo na cabeça do homem. Amém, irmão? Então você tem que ter certeza. Não é esse negócio, eu sou. Então, eu sei que eu nasci com esse dom da música, né? Mas já para pregar não tinha o dom de pregação. Mas eu busquei esse dom, porque houve uma palavra futurística liberada quando eu estava em Jerusalém. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando você está na cidade de Jerusalém, meu irmão, você não pode ficar olhando o relógio passar, não. Você tem que começar a investir na tua vida. Pastor, eu estou desempregado. Vai ler Bíblia, vai comer Bíblia, vai ver pregação, vai ver louvor, vai ver testemunho, vai se alimentando com as coisas do reino. Talvez Deus não quer que você trabalhe material para o homem. Talvez Deus quer levantar você no ministério com uma atalaia. Ele quer prover a tua vida, Ele quer prover a tua história. Talvez Deus quer que você trabalhe no ministério da obra dele aqui na terra. Aleluia! E tu vai ser bem sucedido como qualquer outro trabalhador trabalhando com o reino de Deus. Aleluia! Mas tem que investir, tem que orar, tem que buscar, tem que ler Bíblia, para não se contradizer na sua mensagem, para não falar aquilo que não está na Bíblia, para não falar aquilo que não está na Torá, para não falar besteira no altar. Você tem que estar se alimentando da palavra de Deus. Errais não conhecendo a palavra de Deus, e nem o poder de Deus. Oh, aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe falasse, concedia que falassem. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa individual e particular, irmão. Não deixa ninguém meter o dedo no teu batismo, não. Principalmente se você está buscando sinceramente o batismo. Se você está jejuando, se você está orando. Não sou eu, não é ninguém que fala, você não está falando língua estranha, não, meu irmão. Está amarrado, você amarra a pessoa na hora. Se você estiver em jejum, em oração e com uma busca constante pelo batismo do Espírito Santo, não deixa ninguém colocar o pé dentro do teu santuário, não. Porque esse batismo é você e Deus. Conheço o irmão que estava buscando o batismo do Espírito Santo na IPDA. E ele via as pessoas falando em língua. Ele falou, tenho medo de falar em língua e o inimigo usar a minha língua, usar a minha boca e falar coisas contra Deus e eu blasfemar contra o Espírito Santo. Eu falei, rapaz, esse camarada está precisando ler mais a Bíblia. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não estaria na igreja, não, irmão. Ela nem sabe que ela blasfemou contra o Espírito Santo. Ela não quer saber de Deus. Ela vai viver as coisas do mundo, mas ela não sabe que ela blasfemou. E ele tinha medo de falar em língua estranha, porque ele achava que o inimigo podia colocar uma língua diferente na boca dele. Mas você não está orando, irmão? Estou. Você não está indo no monte? Estou. Você não está lendo a Bíblia? Estou. Não está desviando do mal? Estou. E você está com medo de Deus te batizar com o Espírito Santo? Com medo de saber se vai ser Deus ou se vai ser o diabo que vai estar falando na tua boca?
Você vê como que está faltando ensinamento, irmão. Está faltando, louvado seja Deus, instrução. É certeza que ele deve ter ouvido de alguém, alguém deve ter julgado a língua de alguém. Isso aí não é Espírito Santo, não. Nós temos agora o poder de ficar apontando quem está falando em língua estranha ou não, irmão. Se Deus quiser apontar alguém, eu tenho certeza que Ele vai apontar alguém. Se tiver brincando com as coisas de Deus. Mas quem está buscando em sinceridade o batismo, quem está buscando em sinceridade o revestimento do poder, o diabo não pode tocar essa pessoa, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele disse que um dia ele estava numa campanha de oração. E aí ele sentiu do Espírito Santo falar em línguas. E ele começou a falar em línguas, rapaz. Eu estava nesse dia, falando a língua estranha. Daqui a pouco ele mesmo repreendeu a própria língua dele, pastor Odair. E eu falei, irmão, aconteceu lá que não ouvi você orando, repreendendo a própria língua que você estava falando? Não, irmão, ali não era Deus que estava me batizando, não. Eu falei, esse irmão não entende nada das coisas do céu. Eu lembro quando eu buscava o batismo com o Espírito Santo, e eu também queria saber como é que funcionava. Tentei imitar umas pessoas também, mas não funciona. E aí eu falei, como é que funciona isso? Aí eu pedi a Deus. Aí eu lembro que foi num centro comunitário aqui em Bebedouro. Veio um pastor lá no tal de Caeque, num lugar que era de centro espírita, mas naquele dia foi um congresso de uma Assembleia de Deus, e eu estava lá, o pastor que pregou no final chamou, quem quer ser batizado com o Espírito Santo vem para cá. Hoje não tem mais nem isso, mas nem chama mais, né, missionário? Quem quer ser batizado, quem quer ser transformado? E eu, com sede de ser batizado no Espírito Santo, fui lá. E eu vendo o povo tudo pulando, vai lá para trás, não sei o que. Eu falei, meu Deus, até ri para lá para trás, saiu dali. E eu querendo ser revestido com esse poder. Porque a Bíblia diz, buscai os mais excelentes dons do Espírito Santo. Senão a pessoa já saía falando em língua estranha, não é, pastor? Já vi criança nascer cantando. Já vi criança sair andando. Já vi criança sair falando. Mas sair falando em língua estranha é só pela mão do Todo-Poderoso. E eu ali pedindo para Deus, e eu achei que ia ser mais um dia, que todas as vezes eu ia com sede, quero ser batizado. Meu Deus, como que funciona isso? Meu Pai, e daqui a pouco eu estava ali naquele mover de Deus, vou começar a falar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Comecei a repetir esse negócio, já dou uma dica, quer falar em língua estranha, começo falando glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, dando de louco ali no meio do povo, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco não é que eu fui batizado com o Espírito Santo também, meu irmão, eu fui batizado naquela noite para a honra e glória do Senhor Jesus, e nunca passou pela minha cabeça a dúvida que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Quem me entende, diga amém. Pela misericórdia de Deus, já expulsei demônios falando em línguas estranhas. Pessoas já caíram endemoniadas vendo vídeo no meu celular e falando em línguas estranhas. Para a honra e glória do Senhor Jesus, meu irmão, quando você buscar os mais excelentes dons do Espírito Santo, se envolva neste poder, permaneça em Jerusalém, que você não vai ter dúvida da tua chamada, você não vai ter dúvida do teu ministério, mas é necessário você permanecer na cidade de Jerusalém. Oh, aleluia! E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, a voz dos irmãos que estavam falando em língua estranha, oh glória, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Está vendo, irmão? Por isso que não se pode deixar ninguém pôr o dedo na tua língua, no dom que Deus te deu. Porque a própria Bíblia está dizendo que eles estavam confusos. Porque um estava falando uma língua alemã, vou dar um exemplo. O outro já estava falando uma língua inglesa. O outro já estava falando uma língua japonesa. O outro estava falando uma língua do céu. E eu creio, porque na Torre de Babel, Deus teve que repartir as línguas. Eles estavam falando a mesma língua, missionário Cristina. Mas de repente falou, vamos ter que parar esse povo aí. Senão daqui a pouco eles vão achar que vão conseguir construir essa torre até no céu aqui mesmo. Não vou mandar o vento. Deus podia mandar um vento. Deus podia mandar um terremoto, não podia? Deus podia abrir a terra e entrar com torre e tudo no quinto dos infernos. Não podia? Fizeram isso lá com o pessoal que se levantou contra Moisés lá, não foi? Moisés falou, se eu sou homem de Deus, que Deus faça algo novo. Toma cuidado, porque você está tocando, irmão. Porque se o camarada pedir para fazer algo novo, sua vida estiver meio desviada, aí você está enrolado. Moisés pediu, Senhor,
Estão zombando aqui da minha servidão. Estão dizendo que eu não sou servo do Senhor. Se eu sou servo de Deus, algo novo vai acontecer amanhã. E ele determinou que se a terra não se abrir e não engolir vocês, não sou homem de Deus. E cumpriu. Deus podia fazer isso? Podia. Mas não, Deus falou, vou fazer algo para não machucar esse povo aí. Com um olho de misericórdia, ele falou, eu vou. Desceu 250. 250? Misericórdia. Aquele sobrinho dele estava no meio, né? O povo deu um corar, né? Tal de corar. O corar naquela novela bíblica da Record, eu vi uma situação lá, eu rachei no sofá de dar risada. O corar afundou a cabeça da mulher assim, para poder sair da enrascada. Nessa hora cada um escapa pela sua vida. O tal do corar, pastor, na novela da Record ali, na hora que viu que a caboclo que andou pro lado dele ali, ele afundou a cabeça da companheira dele, achando que ia se livrar do abismo ali, né? Acabou afundando com mulher e tudo. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Eles estavam, aquela multidão estava confusa porque cada um falava na sua própria língua. Agora eu creio, né, nas pessoas que têm interpretação da língua estranha. Cuidado aí que você estiver falando na carne. Se o camarada tiver interpretação, que não o pastor daí tem interpretação, você vai correr errado, meu companheiro. Você vai correr errado. Oh, aleluia. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos, pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígida, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, juntos a Cirene, e farosteiros, né? Romanos, tanto judeus como prosélitos, e crenteces, e árabes, e todos os temos ouvido em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, ou surpresos, né? Está aqui suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? Quando você permanece na presença de Deus, meu irmão, quando o tempo do exaltar de Deus vai chegar na tua vida, as pessoas vão dizer: mas que é isso? Até ontem a vida desse cidadão era derrotada. Até ontem a vida dessa irmã era derrotada. O que está acontecendo? Que reviravolta é essa? É o tempo da promessa de Deus se cumprindo na tua vida, porque você ficou em Jerusalém. Oh, glória! E outros zombavam, sempre tem uns zombadores de plantão, né? Dizendo: estão cheios de mosto, estão embriagados, são ébrios. Neste momento tem pessoas dizendo: esse crente é tudo doido. Nesse momento, quem sabe, tem vizinhos dizendo: esse povo é atrapalhado, todo dia está nessa igreja orando, né? Está cantando. Não vejo mudança, vocês não precisam ver mudança. É nós que precisamos sentir o céu perto de nós. É nós que precisamos sentir a presença desse Santo Espírito. É nós que precisamos sentir o envolvimento de Deus em nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Que nesta noite, meu irmão, o meu horário já se foi, faltam apenas 4 minutos. Que você coloque na tua cabeça que você precisa permanecer mais em Jerusalém, mais nos propósitos de Deus. Qual é a Jerusalém que você precisa permanecer, ter foco? Pastor, eu preciso me dedicar mais à palavra. Eu já sou um crente dessa igreja, mas eu vejo que falta algo em mim. Quando o Senhor falou que, quando Paulo corrigiu aqueles homens lá, esta palavra falou forte ao meu coração: vós, pelo tempo de servidão, já era para serem mestre. E é verdade, pastor. Graças a Deus que você é um mestre. Mas tem pessoas que têm um tanto que o Senhor tem de caminhada e não é mestre ainda. Está gatinhando na fé. Era para ser mestre. Era para ser doutor. Estou falando do mundo espiritual. Era para ser um especialista no reino de Deus. Era para conhecer do mundo espiritual. Era para ser aprofundado na área de libertação, irmão. Tem crente que não sabe expulsar nenhum demônio, meu pai. Aleluia. Tem crente que sair e cair alguém demoniado na rua, não sabe nem o que fazer.
É perigoso chamar a polícia para cidadão. A barata está tudo envergado, chama os homens, chama a guarda. Não, irmão, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem que estar pautado na Bíblia. E quando algo sobrenatural acontecer, ele vai ter respaldo para fazer a obra de Deus. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eu quero usar esta noite. Eu vou chamar o pastor Carlos aqui, ele vai começar uma oração. E você aí no seu lugar, não precisa nem vir aqui à frente. O Luiz Davi vai pôr um fundo. E com 5 minutos nós vamos invocar o poder de Deus, o poder do alto, o poder do Espírito Santo. E você pode ser renovado pelas línguas estranhas nesta noite. Você pode ser restaurado, ou você pode falar em línguas estranhas esta noite. Quem vai te batizar não é um homem. Quem vai te batizar não é um ministério. Quem vai te batizar é o Santo Espírito de Deus. Se Ele vê no teu coração, no teu interior, intimidade com Ele, ao ponto de você tocar o coração de Deus e Ele atender a sua petição. Amém? Vamos colocar de pé. Coloca um fundo aí, vem para cá, pastor. Glórias a Deus. Faz aquela oração que o Senhor tem, aquela oração de fogo, e pede para esse povo ser renovado, batizado, envolvido pelo Espírito Santo. Amém. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 22:13: pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. Que essa brasa venha acender em você agora. Pai, eis aí a tua igreja, meu Pai. A cana trilhada não quebrará, nem o pavio que fumega não apagará. A farinha da panela não faltará, nem o azeite da botija. Fecha teus olhos agora e ministra poder, ministra fogo, ministra unção. Olha o anjo aí, olha o lampejo do anjo aí, olha o laureado e glória de Jeová. Vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, recebendo, fogo, poder e unção. Eu já vejo a mão misteriosa derramando azeite e pão do seio da igreja. Então, meu Deus e meu Pai, toca na tua igreja, recebe aí poder, fogo e unção nesta noite. Oh, glória! Meu Deus! Sim, meu Deus! Essa água, sim, meu que Pai, desce na cachoeira, isso, todo mundo bebendo da água, é a água do Rio de Deus. Então recebe aí, Deus vai colocar agora, Ele vai derramar azeite quente na vida do crente. Aleluia. Olha o anjo aí, olha o poder aí, olha a glória aí. Olha o renovo lá atrás, Senhor. Olha o poder lá, olha o som lá, olha o lampejo do anjo, olha o glória dele aí, olha o poder dele aí, olha o som dele aí. Sai daí! É capaz terra. Vai adorando, vai recebendo aí. Enquanto a irmã está recebendo, fecha meus olhos aí, porque Deus vai tocar. Aleluia, aleluia. Recebe aí. O azeite vai ser derramado. Eu vejo um homem de branco, pastor Alexandre, pastor Adair, com a taça de ouro, vai derramar azeite agora. Olha a taça virando, a taça vai virar e o azeite vai tocar aí agora. O azeite vai tocar aí agora. Não resista o Espírito, não apagueis a profecia. Cacho de uva está sendo tocado. Urapacamando labracou. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus.
Receba essa graça, receba esse renovo, receba essa proteção, receba esse milagre, recebe essa cura, recebe esse livramento. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo da verdade, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh meu Pai, assim como eu comecei a dando glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Eu me lembro bem, meu Deus, como se fosse no dia de hoje, aleluia, eu pedindo um batismo com o Espírito Santo, eu pedindo a visitação do Teu Santo Espírito. Pai, talvez a oração desta mulher, deste homem também, aleluia, seja igual à minha. Oh meu Deus, o importante é ser no fundo do coração. Esta pessoa que já foi batizada, meu Deus, que o seu pão estava enterrado. Ei minha irmã, ei meu irmão, ei jovem, moça e moça, seja renovada e agora, renovado, 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 renovada, renovada pelo poder de Deus, renovada pelo poder do céu, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, precisamos de jovens ungidos. Levanta essa juventude, meu Deus. Levanta esses soldados. Que estes jovens venham, meu Pai, soletrar as palavras bíblicas. Que estes jovens, meu Deus, venham, aleluia, comer a Torá. Meu Deus, que essa geração deste ministério venha ser bom de Bíblia, venha ser bom de pregação, venha ser bom de palavra. Deus, levanta o teu povo, levanta esta missionária, levanta, meu Deus, esse diácono, esse presbítero. Meu Deus, coloca as suas palavras na boca deste povo. Coloca, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, levanta o desejo, levanta, meu Deus, o ídolo. O Senhor perguntou para Isaías, aleluia, quem é que pode ir por mim? Quem é que pode pregar o Evangelho? E o profeta Isaías entendeu a chamada. Meu Deus, faça essa irmã entender a chamada. Meu Deus, faça essa irmã despertar para a chamada. Que ela venha dizer como Isaías, eis-me aqui, meu Deus, envia-me a mim. Por um minuto fale em línguas agora. Por um minuto seja renovado agora. Seja renovado. Eu profetizo sobre a tua vida. Seja batizado pelo dom de Deus, pelo dom do Espírito Santo. É vontade de Deus, é promessa de Deus. Seja renovado, seja curado nesta noite. Seja batizado pelo Espírito Santo de Deus. Você está selado pela promessa de Deus. Que promessa? Ficarmos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, na certeza absoluta de já termos alcançado tudo que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e graças a Deus. Aleluia.